Eu li um texto muito interessante. Tem várias formas de se pensar identidade, mas eu não consigo fugir do Barthes, né? Existem outras formas, mas o Barthes, ela é política, ela é negociável. Você negocia, você ser alguma coisa no Brasil é negociável. Vou dar dois exemplos para vocês. Um é que aconteceu muito interessante. Em Tocantinópolis, onde eu trabalho agora, a gente fez uma pesquisa. A UFT é a única universidade, vou falar agora, depois vou escrever isso, se não for também, né, que me desminta. Pode ser que não, porque aquela apresentação da menina da CECADI, ela apresentou um negócio lá que eu não estou entendendo, que ela mostrou uma faculdade que 100% dos alunos eram negros. Não é? Era 100%, é isso? Você também entendeu isso? E aí eu fiz 39 vagas e 39 vagas foram ocupadas por negros na escola. Ah, então 100% das 39 vagas. Das cotas. Ah, das cotas. Ah, então tudo bem. Não, mas 39 vagas. Todas as vagas. Não, então eu tô certo. Você tá certo. Não, é que não foi de cota. Não, você tá certo. Era 39 vagas, 39 preto, não tem cota, né? Isso. Tem que ter cota para branco. Isso. Ué, é verdade, tem que ter cota para branco, não tem nenhum branco lá. Houve uma sobrepopulação. Até porque aí eu gostaria de ter um branco no meio de um monte de negros, para ele ser discriminado mesmo, né? Os caras ficam xingando, cara, é verdade. Antes de eu continuar, isso daqui eu tô falando é verdade. Uma vez eu fui dar uma palestra em Marília, e aí o cara levantou um branco nervoso. O que você acha desse negócio do Racionais ir nos bailes e de playboy e ficar xingando os playboys? Eu falei, eu acho ótimo. Se você tá nervoso, você fala com seus amigos para não ir no baile dele. Sou preto, se lixo. Né? Mas óbvio, vou ficar preocupado que o Nacional tá xingando branco. Não, ele fica mais nervoso. Vai, meu amigo, você não gosta? Não, então não vai. Porque eu vou e vou adorar ver xingar você. Vou mesmo. Outra vez também, um cara me entrevistou na BBC e perguntou: professor, o senhor não acha que é uma coisa muito, o que ele usou? Eu acho muito dramática um branco não entrar na universidade porque um negro conseguiu entrar com nota baixa? Eu falei assim, poxa, eu vou lamentar, mas o branco não vai entrar. Agora, vocês brancos nem lamentam que nós negros não entramos, pelo menos eu lamento. Mas ele não vai entrar, mas eu lamento. Mas voltando, o que eu queria dizer para vocês agora eu me dancei aqui que eu esqueci. Eu ia falar de Tocantinópolis, obrigado. Tocantinópolis, nós temos uma pesquisa e 75% dos alunos, pelo menos o curso de licenciatura, nos campos da UFT, são pardos ou negros. Ou seja, 75% dos alunos da UFT são considerados negros. Isso para mim foi um susto. Só que aí eu vou descobrir que, na verdade, os pardos de Tocantins não querem ser preto. O cara é pardo, por quê? Porque como ele não tem uma pele muito alva, ele não pode ser branco. E então ele é considerado pardo. Aí um belo dia eu estou numa sala e isso é o fato que aconteceu. Está do meu lado direito, e isso não tem nada a ver, tá, com questão simbólica, de fato estava do meu lado direito. Uma pessoa mais clara, e ele fala assim, professor, eu não quero ser negro, não sei o quê. E ele te aplana um pouco para frente, então vai ser branco. Mas eu não vai, fala que você é branco, para de mexer o saco, e vive, seja feliz da sua vida. Né? E eu falei, pô, você quer ser negro? Não. Então vira branco que não tem saída. Né? E aí ele ficou me olhando e tal. Falei, rapaz, nenhum branco vai brigar e nós pretos também vamos agradecer que você para de encher o saco. Acabou o som. Aí ele pegou e ficou meio assim e tal. Eu acho que ele saiu contente, virou branco e tal. E o outro da minha esquerda. Pô, sacanagem, desculpa. Ele virou assim, professor, eu também sou pardo, né? Eu falei, mas no seu caso, não tem jeito, né?
você é preto. Por quê? Porque ele também queria receber a mesma resposta, mas não dava, né? Porque a questão de barro lá, ela é muito complexa, né? E aí, gente, o que é isso? É a negociação. Para me encerrar e abrir para vocês, mostrando o quanto isto é negociável, e se vocês não entenderem isso, e no Brasil é muito complexo, antes de falar o que ia falar, um dia eu estava numa mesa e tinha um rapaz conversando, nós estávamos numa mesa na USP, e o cara falava, não, Batista, nós negros, porque nós negros. De repente uma professora virou para mim e falou, Batista, por que ele fala nós negros se ele não é negro? E eu falei, professor, ainda bem que a senhora falou comigo, tá? Não fale isso assim com as pessoas, porque pode deixar as pessoas ficarem melindradas e tal, mas eu vou pedir para ele explicar. Há uma negociação. Tem pessoas que têm a pele mais clara, que no Brasil, se tiver em São Paulo, não é branco. Mas se estiver na Bahia, é branco. Se estiver no Maranhão, é branco. No Rio Grande do Sul, é preto. Em São Paulo, é encardidinho. Né? Então, cara, você vai manipulando. Mas só que tem pessoas que, por estar nessa situação, ele faz uma opção. Eu quero ser negro. Tem outras que fazem outra opção. Eu quero ser pardo e, quando puder, eu quero ser branco. A USP, por exemplo, eu sempre disse, eu nunca estudei com mais do que um aluno negro na sala. Depois eu fui pensando bem, não é verdade. Tinha vários encardidinhos que embranqueciam porque estavam na USP. E embranqueciam para mim. Eu olhava para eles e eu não conseguia vê-los como negro. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque há uma negociação. A USP clareia. Só não conseguiu me clarear porque eu sou um caso perdido. Eu não tenho salvação. Mas a Marilena Chauí, no censo de 1990, o cara perguntou para ela, quando chegou no quesito cor, o cara botou branco. A Marilena Chauí falou, mas eu não sou branca. Ele falou, mas a senhora não é professora da USP? E ela não falou nada. Gente, vocês estão analisando, ela não falou nada. Isso foi no censo de 80. Em 89, com a eleição da Luiza Erundina, nós do Movimento Negro fomos conversar com ela e discutir a questão. Ela colocou isso. Ela falou, agora eu estou entendendo o que vocês estão falando. Porque quando o cara disse, você não é professora da USP, ele está dizendo assim, minha filha, USP não é lugar de preto. O Batista é uma aberração. Então por quê? Porque ele não pode estar lá. Então a Marilena Chauí é branca. Bom. Mas, para encerrar, desculpe. O que eu estou dizendo, a Marilena é branca para o sistema, para a ideologia, não para a Marilena Chauí. Mas não quer dizer que a Marilena Chauí é meio maluca também. Eu vou escrever isso, é óbvio que eu não vou colocar aqui na Marilena maluca, mas eu vou botar esse negócio no YouTube. Se ela ver, ela me procura e eu peço desculpa para ela. Mas o que eu estou dizendo é, às vezes ela fala que é preta, às vezes ela fala que não, tal. Ela que vai ter que assumir, não sou eu. Né? Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, tinha uma amiga, que eu não vou falar aqui, jamais vou falar o nome dela, muito minha amiga, que sempre foi militando no movimento negro. Você pode falar da Marilena Chauí? Posso? Não, mas eu posso. Não, Luiz, essas relações são muito complexas. Isso é negociação? É, negociação. Tem alguns que você não pode. É maluco se eu falo isso daqui. E aí, ela é uma militante do movimento negro. A gente sempre militou. Aí teve um encontro de estudantes secundaristas negros. Como é que foi isso? De ensino médio. Teve na Bahia, nos anos 90. Seminário Nacional de Universidade. Isso, Seminário Nacional de Universidade. Você estava lá? Então é o seguinte, você não vai identificá-la, mas você vai ver ela, você vai ver. Aí ela chegou com uma amiga, que era uma amiga nossa, e aí a menina, ela recebeu um crachá de uma cor e a amiga recebeu de uma outra cor. Aí ela chegou e falou assim, mas por que os nossos crachás são diferentes? A amiga falou, vai ver que você está num grupo de discussão e eu estou no outro. Falei, beleza. Quando ela entrou no ginásio, era um ginásio, né?
quando ela viu, todo mundo estava com crachá da amiga e ela estava a única com crachá de cor diferente. Ela chega e fala, não, peraí, aí não é porque você está num grupo e eu estou no outro. Aí ela foi, falou assim, voltou para a administração e falou, por que o meu crachá é diferente da minha amiga? Porque o seu crachá é de branca. Essa menina brigou, xingou, para. Aí os caras pegaram e deram o crachá de preto para ela. Aí ela me contou isso. Quando ela vai me contando, ela ficava preta e branca na minha frente. Aí eu virei para ela e falei assim, sabe, fulana, você pensa... E ela era estudante de ciências sociais, por isso que a gente deu esse diálogo que aconteceu, foi muito tranquilo. Eu falei, sabe o que é mais interessante? O quê? Ele te viu como branca. Ela parou. Por quê? Porque ele não a conhecia. Ele era uma pessoa... E quando ele viu, quando ele a viu, não tinha negociação. Ele viu que ele... O Boas diz o seguinte, pô, já virou uma palestra acadêmica, né? Eu já citei Boas, citei Barthes, tá bom pra caramba, imagina achar o livro. Pô, a cereja do bolo. Vai, vamos falar mais de Lina Schwartz, pronto, virou. Agora é uma conferência. Mas vamos lá, na brincadeira, o Boas diz assim, o olho que vê é o olho da tradição. Então o que o Boas está querendo dizer? O mundo que a gente vê não é um mundo que existe, o mundo que a gente vê é o mundo que nós estamos acostumados, que nós somos, que a nossa cultura constrói, vamos dizer assim. Então eu e o Carlão vemos mais negritude do que qualquer outro brasileiro, mesmo que tenha a mesma cor de pele da gente, vê, né? Então, para mim, eu vejo uma negritude em lugares que pessoas negras não veem, né? E aí ela ficou pensando, ela ficou quieta e deixou para lá, ela botou uma pá. Eu não coloquei porque eu estou contando aqui para vocês. Mas por quê? Porque essas questões, elas são muito sérias. Às vezes elas trazem trauma para as pessoas. Tem gente que vive durante um certo tempo como negro, branco. E aí, ele vai frequentar alguns meios e vira negro. O camarada é pobre e ele é branco, porque ele está entre pobres. Aí ele entra na USP e vai para uma festa e vira preto, porque ele mudou de status social. E as pessoas que estão olhando lá não estão olhando, estão olhando com uma outra lente. Então, quando você está em alguns meios, não importa aquilo que você é. Enquanto nos outros vai importar muito mais. E aí, o que eu queria colocar, infelizmente o Eustáquio não veio para ele dar um contraponto, né? Era isso, que eu achei muito interessante, juventudes, né? Porque você, para falar de juventudes, de que juventude você está falando, de onde ela está vindo. Nós do Movimento Negro sempre pegamos esse estudo de juventude. Que juventude é? Juventude negra, juventude branca, juventude pobre, juventude classe média, que é muito diferente. Né? Uma coisa, eu João Batista, vou para o bairro do Limão, onde eu nasci e sempre vivi, e eu estou lá. Os negros que moram no bairro do Limão, eles me olham hoje diferente. Não porque eu deixe de ser negro, mas eu já sou doutor. Né? Quando eu cheguei em Tocantinópolis, eu era um negro perigoso e era um negro perigoso, meio marginal, mas aí quando descobri que eu era professor da USP, da Unicamp, da UFT, meu cabelo era legal, minhas camisetas são joia. Então, mas isso aconteceu. Isso aconteceu. O mesmo cara perigoso, que eu não sabia quem era, virou legal, porque agora, opa, ele é professor doutor. Mas eu posso ser professor doutor crápula. Posso, não é? O que me demanda? Eu sou professor doutor, não posso dar um tiro na pessoa? Posso. Mas aí eu vou para a cadeia especial. Não vou ser maltratado. Mas as pessoas imediatamente mudam essa visão. E eu não vou continuar, porque senão eu posso tirar de vocês o que eu acho que vocês podem falar. E que eu quero que vocês falem. Né?
Eu espero ter contribuído para vocês, né? E que tem alguém aí, algumas pessoas que tenha vindo para cá porque estão tentando fazer TCC ou um mestrado, que passa esse recorte e destaque isso. E nunca pense que você vai dar conta disso. Juventude, diga que tipo de juventude é, na onde ela faz, identifique o máximo possível. Identidade? Qual identidade você está falando? Né? Tem momentos que identitariamente eu possa ser negro, e tem outros momentos que negritude para mim não vale nada. Na universidade, eu ser negro é uma coisa. No Copene, não. Teoricamente, a maioria aqui é preto. Se eu estou numa escola de samba, e daí que eu sou preto? A maioria é preto. Né? Mas se eu estou num teatro, a questão da minha negritude, ela vai ter que ser destacada. Né? E ela vai ter que estar na frente. Então, essas questões, e elas são negociáveis. Elas são inegociáveis, que eu estou dizendo aqui, as pessoas utilizam da forma que melhor lhe aprouver. Né? Tem momentos que o que me vale é ser preto. Tem momentos que o que vale é ser doutor. E eu vou sacar dessas minhas identidades a hora que me interessar. E aí as pessoas têm que, numa análise, ver quais são as implicações que estão surgindo diante dessas opções que essas pessoas estarão fazendo nos momentos das suas relações sociais. Porque ninguém é preto sozinho. Ninguém é jovem sozinho. Né? Se eu estiver na minha casa sozinho, eu estou sozinho. Eu não sou porcaria nenhuma. Eu só vou ser alguma coisa quando eu estiver num momento de relação, de troca e de disputa, né, dentro da sociedade. É legal falar sozinho, porque você pode falar o quanto você quiser. Né? E aí, Carlão, passo para você. Bem, obrigado, Batista. Acho que só para tentar colocar algumas coisas e abrir imediatamente para questões que vocês possivelmente têm para colocar. Acho que é um tema bastante instigante, né? Na verdade, a maneira como o Batista traz essas questões. Eu acho que fazendo essa relação, além da questão de identidade, Batista, é a questão que você também coloca, identificações. Não é? Porque a maneira como você se define, a maneira também como você é definido, ou com as possibilidades de identificação com várias coisas ao mesmo tempo, né, de uma forma relacional. Eu acho que é essa amplitude, né, da questão que mostra para a gente que essa noção de identidade não pode ser pensada realmente como algo fechado. Né? Nós podemos ser várias coisas, né? O Levi-Strauss também dizia, eu não posso me contentar em ser apenas um, se eu tenho a possibilidade de ser vários ao mesmo tempo. Então, e a questão dos bailes black eu acho interessante, que é o ponto por onde você começa a fazer essas reflexões. E quando você estava falando, né, das questões, eu ia dizer, você não leu o que eu escrevi. Na verdade, eu li. Mas no final você falou. Porque, na verdade, meu primeiro trabalho, né, lá se vão quase 30 anos, foi sobre os bailes black em Campinas, né? Black Soul em Campinas. E essa coisa que você fala, por que as pessoas vão ao baile, era uma pergunta que eu fazia, porque também eu era militante de movimento negro, lá como é que esse final dessa festa. Os caras falam, não, vocês não estão vendo que a gente está dançando com as músicas dos negros norte-americanos? Então tinha uma identificação ali com aquele tipo de música. E por que vocês vão ao baile? Exatamente isso, porque a gente se sente bem, porque a gente está entre iguais, porque, enfim, essa coisa de com quem você se identifica, né? Eu acho que são as identificações que são interessantes. E tirantemente, o lado das pessoas se identificarem com o Sarney, para mim, o espanto, tem coisas muito interessantes aí. Mas, e essa questão realmente da negociação, também eu acho que é interessante, porque no Brasil a gente tem, e Horácio Nogueira fala disso, né? Na sociedade norte-americana você tem uma dicotomia entre brancos e negros,
Porque as pessoas sabem exatamente quem são e qual é o lugar que você transita, independente do tom da pele, né? Você é negro dentro porque tem uma origem, né? Ou você é branco porque tem uma origem. E brancos e negros sabem qual é o seu lugar social e como transita, etc. Talvez no Brasil, né, é uma coisa que o Horácio Nogueira disse, talvez por conta de uma flexibilização das relações durante o processo de escravização, acaba se criando várias categorias dentro dessa dicotomia branco e negro. O Clóvis Moura pega do censo de 80 136 cores, né, naquele livro A Sociologia do Negro Brasileiro. Quer dizer, então você tem 1000 possibilidades, então essas identidades podem ser negociadas de acordo com os interesses também, né? Então, são essas questões que eu acho interessantes que você traz para reflexões. E aí a gente abre para quem tiver questões, né, para colocar, para contribuir. À vontade. Seu nome? Olá, boa tarde, meu nome é Elisete, eu sou lá de Cuiabá, Mato Grosso, faço mestrado em educação e a minha pesquisa do mestrado é no Quilombo, que é uma comunidade quilombola de Mata Cavalo. E aí eu trabalho, a minha pesquisa é com jovens mulheres quilombolas. E aí quando eu pergunto para elas o que é ser mulher quilombola, geralmente assim, elas vão buscar lá na história para falar o que é ser mulher quilombola. E aí elas trazem todo o histórico ali da comunidade para dizer que ser mulher quilombola é ser guerreira, trabalhar, cuidar da família. Mas quando porque o Quilombo de Mata Cavalo, ele tem uma dificuldade, eles têm um entrave muito grande com fazendeiros. O Mato Grosso é um estado que a gente tem uma questão fundiária tem muitos conflitos em relação à questão fundiária. E aí quando eu pergunto para elas, como que os fazendeiros brancos veem, né? Elas dizem assim que quando tem as brigas, entraves, os xingamentos que são direcionados a elas, que são pretas feias, que são pretas sujas, e aí eu falo para elas assim, mas é legal ser negra? Aí ela fala assim, desse ponto, quando a gente vai para o embate com os fazendeiros, não é legal ser negra. Aí eu prefiro não dizer que sou negra, dizer que sou quilombola. E aí eu percebi, parece que se dissocia quilombola de ser negra, na fala dela. E aí, quando eu tentei buscar artigos sobre juventude quilombola, eu não consegui encontrar realmente assim, a gente teria uma juventude quilombola, juventudes quilombolas. Eu fico com essa dúvida quando começo a ler os artigos. E aí eu fiquei pensando assim, sobre a questão do pardo, né? Que é essa cor que você não é branco, você não é, você não é negro, não é branco, você pode escolher ser branco, ser negro, mas assim, o Brasil é um país que a gente é muito incentivado ao branqueamento, né? A cada vez mais buscar ser mais próximo dos brancos. E talvez acho que os pardos, né? Eu não me considero pardo, eu me considero negra. Mas assim, na minha cidade, em Cuiabá, as pessoas não me identificam como negra nem parda. Porque em Cuiabá, como a gente tem, vamos dizer assim, uma mestiçagem, né? Assim, então as pessoas me veem como branca e eu não percebo nada como branca. Só que assim, eu acho que a gente tem muito essa questão mesmo de voltar, mas é uma política, acho que realmente do brasileiro, essa questão do branqueamento, né? E aí quando eu escutei uma vez a fala da professora Conceição Evaristo, eu fiquei muito instigada quando ela disse que realmente a gente é forçada a ir para o branqueamento, a cada vez tornar a população brasileira mais branca. E é isso, o professor puder falar mais um pouco sobre isso. É isso. Você já falou, mas... Ótimo. Meu nome é Carlos Henrique e eu sou professor do Cefet. E assim, estou muito feliz de estar aqui conversando com você por conta de que a gente tem uma trajetória acadêmica bastante parecida no que diz respeito à pesquisa. Minha pesquisa de mestrado, eu estou fazendo aqui numa palestra, pelo amor de Deus, eu odeio essas perguntas que duram 5 horas, mas preciso me situar até para entender, por favor. A minha pesquisa de mestrado é sobre jovens na Black Music no Rio de Janeiro. Então, assim, eu li muito do seu trabalho, mais do mestrado, porque me interessava diretamente, e lá a gente tem um movimento chamado Bailes de Charme. Pois é, no Rio de Janeiro chama-se Baile de Charme, tem em Porto Alegre, São Paulo já muda de nome. Black. Exatamente, é Black. Então a gente começa a ler a Milker, esse povo todo, e aí começa a se juntando, porque acho que construir uma dissertação é isso, né? Uma colcha de retalhos, você encontra você vai pegando vários autores, aí você constrói a sua colcha que te cobre, pelo menos momentaneamente,
Então, assim, essa discussão sobre os bailes de charme tem muita proximidade com o que acontece em São Paulo. Eu fui discutir exatamente a construção da identidade negra juvenil num baile de black music. Black music são músicas dos anos 80. O que aqueles jovens estão fazendo ali dentro, quando aquilo não dizia respeito a eles em tese. São músicas dos anos 80, quando eles não eram nem nascidos. O que esses meninos estão fazendo ali dentro? Isso no início do século XXI. Depois de terminado o mestrado, eu fui fazer o doutorado, porque eu fui entender, aí tentando fazer com a sua discussão, a discussão de que a gente acha que memória é uma coisa de velho. Quem detém a memória da família é o idoso, é a pessoa mais velha da família. E aí, a partir da conversa com esses jovens negros, eu fui entender que memória é uma coisa de jovem. Porque é exatamente isso. Todas as vezes que os jovens vão fazer um tipo de projeto, alguma referência em relação à vida futura, eles retomam o passado. Então, identidade é memória. Identidade é memória. Por isso que eu estou trazendo essa questão. Quer dizer, é impossível, na minha avaliação, foi uma das questões da minha final da tese de doutorado, é impossível discutir identidade sem pensar numa produção de memória. Você não é se você não tiver sido alguma coisa. E para você ser alguma coisa, é preciso pensar no que você foi e tem sido até então. Então, assim, todas as relações de projeto vão sempre retomar essa discussão de memória e de identidade. Né? E aí você me fazer uma brincadeira, obviamente, que eu gostaria aqui com crise de identidade, uma das que eu tenho. Porque o que acontece? Eu tenho a pele branca, né? Meu avô é espanhol, minha avó é negra. E aí como é que eu faço com essa história? Quer dizer, nessa discussão que ele está colocando de identidade. Meu avô é espanhol, meu pai do meu pai, mas a minha avó é negra. Os pais da minha mãe são negros. E aí? Eu fui pegar logo a porção do espanhol do meu avô. 3/4, eu peguei exatamente o 1/4 que tinha. Então, assim, é claro que eu assumo a identidade negra nos momentos em que eu estou discutindo essas questões relacionadas à black music, por exemplo. E sou uma pessoa que a gente tem essa clareza quando você entra no lugar que você está colocando. Você vai andar de black music, como Viaduto Madureira, por exemplo, com 4.000 jovens, eu apareço lá e ninguém se escandaliza com a minha presença, porque as pessoas sabem quem sou eu. As pessoas sabem quem sou eu. Mas se eu chegar com a minha aluna negra, num evento chique, de alta sociedade, carioca, branca, todo mundo vai olhar quem é essa neguinha que está com o Carlos Henrique, porque a redução é essa. E aí vai criar uma séria dificuldade, uma séria discussão, que a gente tem que realmente repensar essa dificuldade da construção da identidade. E aí eu quero contribuir com uma coisa para vocês pensarem. No fundo, para além da questão das múltiplas identidades, que a gente está tentando discutir aqui, são processos de identização. Isso é uma construção colocada por um sociólogo chamado Martuchelli. Isso foi um grande achado aí para quem está discutindo identidade. Foi um grande achado que me ajudou pra caramba a compreender essa questão que está colocando das múltiplas identidades. E acho que pensar essa questão de processo de identização. E por fim, acho que é importantíssimo estar chamando essa atenção para as juventudes, a questão da pluralização da juventude. Entretanto, há alguns sociólogos que vão discutir isso pelo perigo que a gente corre de pulverização da categoria sociológica. Quando você pensa a juventude como uma categoria sociológica de transição, você consegue entender a juventude. Quando você pensa em juventudes, de tantas juventudes que são, você perde isso como consistência na discussão como categoria sociológica. Então a gente anda no embate, anda no fio de navalha nessa discussão da pluralidade, que eu concordo com você, mas ao mesmo tempo você tem essa possibilidade realmente de pulverizar no sentido de enfraquecer. E essa provocação que eu estou fazendo, para a gente entender, porque quando a gente vai falar de juventude, e aí eu dou aula com uma disciplina no mestrado de juventude negra e processo de socialização, as pessoas perguntam logo, por que juventude negra e não apenas juventude? Qual é a diferença da juventude negra para a juventude não negra? Foi essa a minha intenção de ter vindo aqui conversar com você. Vamos fazer 3. Algo mais? Não, você... Desculpe. Eu pedi coragem. Talvez depois. Diga. Tá, então... Nome? Tá, meu nome é Melissa, eu sou dos Estados Unidos e sou formada em Relações Internacionais, mas agora, hoje em dia, eu moro em Fortaleza e eu trabalho na Universidade Federal do Ceará como assistente professora de inglês. Então, na verdade, nada a ver com o tema do Copérnico, só que me interessa.
Mas uma coisa que me interessa muito sobre identidade aqui no Brasil